Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Tutoriais do Kevin. E hoje a gente vai ver um filtro para eventos, né? Aqui eu usei como exemplo o casamento, mas você pode usar para qualquer evento ou até outras ideias se você tiver. Então eu vou mostrar ele aqui para vocês. Olha só a ideia dele, tá bom? Então a gente tem aqui, por exemplo, a moça que está usando o filtro, né? E aí vai aparecer para ela ali a instrução de tocar para começar, como vocês estão vendo ali embaixo. E aí ela vai tocar na tela e o que vai acontecer? Deixa eu colocar aqui, ó, para simular o toque. O que vai acontecer? 3, 2, 1, 0. Vai aparecer um BG, duas Polaroids aí. E aí aqui em cima é a foto que ela acabou de tirar. E aqui embaixo é a foto do noivo ou do evento que você vai usar aí, usando texto dinâmico, né? Só fique atento aí, né, com o que você vai colocar aqui, que não pode ter texto estático. Não pode ter texto nem logo aqui, tem que ser uma foto mesmo assim de pessoas para ele passar. E o texto aqui é dinâmico, então tá dentro das regras, tá? Então se você quer fazer este filtro aqui, fica aí no vídeo, deixa o like e comenta aí embaixo que a gente vai falar sobre as palavras baixo não, palavras-chave do vídeo de hoje. Então esse é tutorial intermediário, né? Para a gente fazer esse efeito que congela, ou seja, que você tira uma foto dentro do filtro, a gente precisa usar o Render Pass. E se você ainda nunca usou Render Pass, você ainda é um criador de filtros iniciante, ok? Então esse tutorial é mais indicado para quem já está fazendo filtro há algum tempo, para quem já está usando o Render Pass, justamente para fazer esse efeito. Se você nunca fez esse efeito, tem um outro vídeo aqui no canal que se chama Snapshot, como fazer um snapshot dentro do seu filtro, que eu explico esse conceito de tirar uma foto dentro do filtro usando o Render Pass e o Delay Frame. Nesse vídeo aqui também a gente vai aprender a como controlar as animações, eu falo sobre a lógica que eu usei aqui, tudo por ordem, tá? E também, como é um vídeo mais intermediário, eu fui bem direto ao ponto, apesar de vocês estão vendo que o vídeo tá longo, ele poderia ser muito mais longo, que eu realmente não fiquei explicando o básico. E para quem estiver comentando aí embaixo assim, ai, acho que você deveria explicar do zero, tem gente que não sabe. Não tem como, gente, senão todo vídeo vai ter 5 horas. Então é muito mais fácil você ir lá no meu próprio canal, tem os vídeos gratuitos para você ver. Depois que você vê, você vem aqui e faz. Não tem como você aprender do dia para a noite a ficar intermediário. Então por isso que eu já estou avisando aqui, porque sempre tem esses comentários. Outra coisa também, né, é que o template ele está disponível para quem é membro pupilo do canal. Então se você não é membro ainda, aí na descrição tem um link que te ensina como se tornar um membro. É uma assinatura mensal que você vai ter acesso não só a este template aqui, mas muitos outros, tá bom? Então fica ligado aí que vale muito a pena. Mas caso você não queira ter uma assinatura mensal aí, você pode comprar ele separadamente pelo link que também está aí na descrição, se não tiver picobra que eu coloco. Ok? Então, só lembrando também que tem Render Pass até então, a gente está na versão 117 do Spark, não funciona com Render Pass, o retouch e nem deformação. Então, se você for no grupo perguntar, Kevin, como que eu coloco o retouch nesse filtro? Eu já vou saber que você não assistiu o vídeo, nem tem porque eu estou falando isso que você não assistiu o vídeo. Mas já fique sabendo, não tem como botar retouch, mas tem como botar LUT e eu ensino aqui também. Então, recado dado, não importa se ficou muito longo, porque o vídeo realmente já está longo, você tem que assistir com interesse. Deixe seu like, eu sei que você esqueceu de deixar o like, deixa aí o like para fazer essa animação. E bora? Bora pro vídeo? Ou não? O que você acha? Vamos logo, vai. Galera, ó, só um disclaimer aqui, que eu acabei de testar aqui no celular e tá com um problema que não é que eu fiz errado, não tem nada errado com o que a gente vai fazer aqui no filtro, tá com algum bug aí ou no aplicativo do Instagram ou no Spark. Então, por enquanto, se você for fazer, testa essa parte. Quando você chegar nessa parte, você vai ver. A parte que você vai fazer, o brilho que fica passando no fundo, ele vai estar aqui, ó. Eu fiz uma luz de spot, tá vendo? E fiz uma camada de brilho. Se você deixar ela ativada agora, nessa data que eu tô aqui, ó, 18/7, tá bugado. Olha o que está acontecendo. Deixa eu até mostrar aqui. Pera aí. Olha só. Fica vendo o que está acontecendo.
Ó, onde vai passar a luz vai ficar tudo branco, tá vendo? Esse é um bug, então essa parte do brilho eu expliquei, ela é legal, mas ela tá com bug, então não sei como resolver, tem que esperar aí as próximas versões do Spark, talvez resolva. Enquanto isso, você pode usar sem, mas depois, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, se você estiver vendo gratuito, provavelmente isso já foi consertado faz tempo, que esse vídeo saiu faz tempo lá no clube de membros, tá bom? Então agora sim, você pode ir pro vídeo. Então vamos lá, vamos começar direto ao ponto aqui, como eu disse para vocês, esse é um tutorial intermediário aí, né? Então não vou ficar explicando muita coisa básica, beleza? Vamos usar aqui então uma imagem para fazer o fundo. E a gente vai usar uma imagem de 1024 por 1024 para ter aí um bom funcionamento dentro do Spark. E ela tem que ser em alguma dessas resoluções aqui para a gente conseguir repetir ela, tá bom? Então vamos lá, 1024 por 1024. E eu pesquisei aqui no Google por Ornament Seamless, né? Esse tipo aqui de imagem se chama de ornamentos. E eu quero fazer um fundo com ornamentos, então eu procurei por Ornament, que é ornamento em inglês, e Seamless, né? Que é para imagens contínuas, porque eu quero fazer ela ser contínua. Então eu vou copiar ela aqui e vamos colar ela aqui no Photoshop, vou ajustar ela para o tamanho, não tem problema, a gente vai diminuir ela lá, tá? E aí ela tá com uma marca d'água aqui, mas eu acredito que não vai aparecer lá dentro do meu filtro. Agora eu vou vir aqui em View e vou colocar esta opção de Pattern Preview para ver se ela está realmente contínua. E, como vocês podem ver, ela está contínua sim, tá? Deixa eu só abrir um programinha aqui para vocês verem a tecla do teclado que eu estou apertando, ó. Opa, caso vocês tenham dúvida, tá? Então, é isso aqui. Agora eu vou mudar a cor dela usando o Gradient Map. Então eu vou vir aqui, ó, aqui embaixo no Photoshop, eu vou colocar Gradient Map, ok? E aí eu vou escolher as duas cores que eu quero. Aqui no caso, a primeira cor vai ser a cor do ornamento e a segunda vai ser a do fundo, tá? Não vou explicar isso aqui, mas é só por uma lógica, né? Como aqui tá preto, ali tá preto, aqui tá branco, ali tá branco, então obviamente quando eu mudar aqui ele vai mudar ali. Então eu vou deixar este aqui é branco, mas na verdade eu vou puxar um pouquinho para o amarelo assim. E o outro eu vou puxar para um pretão. Ó, tá vendo? Para a gente ter um efeito aí bacana. Acho que eu vou deixar esse amarelo um pouco mais escuro, puxar um pouquinho para o bege assim, ó. Para ele não se destacar muito e roubar a atenção do restante do nosso filtro. Assim eu acho que vai ficar bacanudo, ok? Ok. Agora vamos criar aqui uma pasta para ele. Deixa eu só ver aqui o número que a gente tá. Então, 250. Casamento. E vamos botar aqui, tá? Lembrando que esse filtro é muito indicado aí caso você queira fazer um casamento e a gente vai seguir todas as regras do Spark, então é bem legal. Mesmo que você não for fazer de casamento, aqui você pode aprender muitas coisas interessantes, tá? Então vou criar aqui a pasta de assets e vamos jogar aqui, salvar na verdade, né? Como BG, porque ele é, obviamente, aí, o nosso fundo, ok? Fechado então. Agora o que eu preciso? Eu quero fazer um efeito de brilho aqui, bem de boa, né? Então eu vou aqui criar uma nova camada, vou vir aqui em Filter, Render e vou criar um Clouds, que ele vai criar essas texturas aqui baseado na minha cor aqui de primeiro plano e de segundo plano, né, de plano de fundo. E aí depois que eu adicionei o Clouds, vou vir aqui em Noise e vou, né, então fui lá em cima em Filter, Noise, Add Noise e vou adicionar um Noise aqui, ó, que vai ser basicamente o nosso efeito de glitter. Então eu posso criar tanto uniforme como gaussiano, colorido ou não, né, mas eu vou deixar monocromático para ficar transparente. Transparente não, preto e branco. Aí a partir disso aqui criado, eu vou vir aqui em Filter, 3D e gerar um Normal Map. Você pode gerar o Normal Map do jeito que você quiser, você pode até pesquisar aí, né? Por exemplo, Glitter Normal Map. Você vai ter acesso aí a alguns, tá? Mas eu vou fazer dessa maneira. Você pode usar esse aqui normal, só tem que conferir o tamanho, que ele também tem que ser repetível lá dentro, tá bom? Então, eu vou só diminuir aqui um pouco o detalhe.
Vamos mexer aqui um pouquinho. E beleza, porque quanto mais detalhe, mais pesado ele vai ficar, né? Agora eu vou salvar um JPEG, tanto do meu ornamento de fundo como do meu normal, tá? Então, vamos ter o normal map aqui com noise de fundo para fazer um efeito meio glitter, né? E o nosso fundo também, só como JPEG, nessas cores aí. E vamos já configurar ele no Spark antes de fazer os outros elementos. Bora lá? Então bora lá, tô aqui ó, no Spark com um projeto vazio, tá? Pra gente começar os nossos trabalhos e vamos montar o nosso BG. Como o nosso BG ele vai ficar na tela toda, a gente vai criar, obviamente, aqui um retângulo, ok? Mas como a gente vai usar Render Pass, toda vez que você for fazer um projeto com Render Pass, eu já recomendo que você comece com o Render Pass ativado, porque depois para adaptar é bem ruim, tá? Então vamos aqui, ó, clicar no Device e já vamos ativar a pipeline padrão aqui do nosso Render Pass, ok? E aí eu vou criar um canvas, e esse canvas eu vou chamar justamente de BG, certo? Dentro desse canvas, vamos criar um retângulo e colocar ele aqui em tela toda, porque justamente ele vai pegar aí a nossa tela inteira, tá? Agora a gente já vai pegar um patch aqui para a gente não perder tempo, que ele vai ajustar aí o tamanho da nossa imagem dentro desse retângulo. Pode pesquisar por fit, você vai achar este aqui que é o Texture Fit. Ele é de graça, tá lá na library, pode usar à vontade, do Denis Rossiev, ok? Então vamos importar ele aí gratuitamente. E agora eu vou chamar aqui este retângulo aqui de BG base, tá? Antes da gente prosseguir, eu vou criar um new object e vou colocar o meu canvas BG dentro dele e vou excluir essas duas luzes aqui porque a gente vai trabalhar com outra luz depois, tá? E vamos configurar primeiramente, né, o nosso BG sem nenhum efeito de glitter. Por isso eu vou colocar aqui um material do nosso retângulo em flat e já pode desativar Advanced Render Options dele e colocar aqui como Associative Alpha. Vamos botar aqui BG base, o nome do nosso material, tá? Só uma coisa que eu acho que eu nunca falei em vídeo, você pode mudar o nome do material clicando aqui em cima também, ó. Clica duas vezes aqui no nome do material e ele muda. Agora vamos pegar a nossa imagem lá, né? Então deixa eu pegar ela aqui, que a gente acabou de salvar aqui na nossa pasta de template, né? Lembrando que se você é membro pupilo do canal, você tem acesso a esse template aqui já no lançamento desse vídeo. Então vou arrastar as duas imagens aqui para dentro, né? Aproveitar o normal map, a gente já configura ele. E como vocês viram aqui, desativei a compressão. E show de bola, né? Agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos mandar aqui o nosso material para baixo e vamos colocar a nossa textura de BG. Agora eu vou colocar aqui o Texture Fit e vou jogar a textura aqui e a saída dela na nossa base, certo? Mas o que acontece aqui, né? Nossa textura ela tem o tamanho de 1 por 1. Então, se eu deixar aqui em 0 por 0, ele já coloca o tamanho da tela. Aí a gente pode fazer o seguinte agora, né? Eu posso vir aqui, clicar na minha textura, e como ela está em 1024 por 1024, a gente pode mudar aqui as configurações de Tiling Mode. Eu vou colocar aqui Repeat, tanto em U como em V, ok? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou, no caminho entre o BG e o meu Texture Fit, eu vou jogar aqui um Texture Transform, certo? Certíssimo! Agora eu vou jogar um 2D Transform Pack, que é o que vai controlar o tamanho da nossa textura dentro do nosso objeto. Então, vou botar aqui um 0,2, acho que vai ficar um tamanho legal. Ah, ficou muito pequeno, 0,4 talvez. Ó, 0,4, achei que ficou um tamanho legal. Aí para quem não sabe para que isso serve, eu vou mostrar só como fica sem, ó. Vai ficar esticado, vai mudar conforme o tamanho da tela do celular. Então quando você bota isto aqui, tá? Você tem que entender como é que configura, já expliquei em outros vídeos. Assiste todos, não lembro qual exatamente. Mas aí ele vai ficar melhor aí nos mais variados tamanhos de tela. E aí ele ficou um pouco estranho nessa posição. Posso vir aqui nessa opção de Translation e mudar justamente a posição aí, né? Então aqui, ó, eu quero trazer
mais para a esquerda. Então eu vou aumentando aqui o valor de X. E ele vai indo para a esquerda. Aqui acho que ficou numa posição até que bacaninha, tá? Então configuramos aí o jeito que ele tá. Só que agora eu quero configurar o nosso brilho. Vamos configurar o brilho então? Para configurar o brilho que a gente vai usar como normal map, né? Eu vou primeiramente mudar o tipo do nosso material de flat para cycle based. E aí vou jogar ele aqui. E o que acontece, né? Você já viu que ele já ficou todo preto. Por que que ele ficou preto, né? Porque não tem nenhuma luz aqui. Então por isso que ele está preto. E aí eu vou criar então uma luz direcional e vou colocar dentro do nosso new object aqui, que a gente vai chamar de BG Pass, tá? Porque a gente vai renderizar ali dentro do render pass. E aí você consegue ver aí, né? Só que a gente não vai usar essa luz, é só para vocês verem. Vamos usar a Spotlight, que é justamente a luz de spot, né? E vamos diminuir aqui o tamanho dela, ó. Interno e um pouquinho do de fora, tá bom? Agora vamos lá na configuração do nosso BG base aqui e vamos adicionar o nosso normal map. Agora eu vou aumentar um pouquinho aqui o valor de roughness, tá? Para ele ficar um pouco mais suave. Olha só, já está bem mais suave, né? E vou mudar a cor dele aqui, vamos ver como é que fica. Se eu mudar para um amarelo aqui. Não, acho que vou ter que deixar preto aqui, ó. É, pode deixar em preto ali, tá? Daí ele já vai aplicar aqui. Aí o que acontece, né? Essa é uma ideia que eu tive agora. Vamos colocar outro retângulo aqui dentro do nosso canvas. E aí eu vou renomear esse outro aqui nosso para brilho, tá? E o outro vai ser o BG base. Esse material também vai ser o brilho. E agora o BG base, a gente vai aplicar a nossa imagem em flat mesmo, tá? Aqui que a gente colocou do material. E o brilho a gente vai só deixar preto aqui, sem textura nenhuma, e só a textura do normal map. Por quê? Já vou explicar para vocês. Então a gente tem aqui o BG base, mesma coisa que a gente tinha criado antes, tá? Vou colocar em Associative Alpha aqui, desativar Advanced Render Options. E você pode ver que ele vai estar aqui, ó, colocar ele em tela cheia, BG base tela cheia, mesma coisa que a gente tinha criado antes. E aí, o de brilho, a gente vai mexer aqui no Blend Mode dele e colocar em Screen, né, para ele fazer somente o brilho por cima da nossa imagem. E aí agora a gente vai animar justamente o nosso Spotlight, porque olha só, por onde eu passar aqui, ele vai fazer o brilho, tá? Então vamos aumentar o Outer Angle aqui e diminuir um pouquinho a intensidade. Ó, agora sim, ó. Tá um efeito bacana. E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer um efeito de looping, onde essa luz ela vai sair daqui de baixo e vai subir até lá em cima, fazendo um efeito de brilho aí no nosso BG, né? Vamos colocar aqui embaixo, até um ponto onde não pega mais na tela, o nosso Spotlight. E vamos jogar a posição dele, né? Ou seja, o position dele aqui para o nosso Path Editor. E aí, a gente já tem o nosso primeiro valor de Y, seria da altura, que seria de 0,69. Então vamos criar aqui uma transição para ele, onde o primeiro valor de Y vai ser de 0,69, negativo, e o valor de Z ali, 0,23, que daí ele vai começar exatamente do ponto que ele está ali, ó, como você pode ver. Aí no segundo valor, eu não sei quanto que vai ficar se eu colocar o mesmo valor positivo aqui em Y, né? Que Y é o eixo que vai para cima e para baixo. Então vou colocar aqui em 1, olha só, dá certinho. Aí vou colocar aqui a curva dele em quadratinho em Alt e vamos botar um Loop Animation. Agora eu vou colocar o progresso aqui e vou aumentar aí o tempo. Se eu colocar uns 6 segundos, olha só. Agora esse brilho vai bem suave. Posso colocar 4, né? Um pouquinho menos. Ele um pouco mais rápido e passar mais vezes, né? Então tá aí o efeito de brilho, né?
Vocês podem ver, você pode ativar até a opção de Mirror Edge aqui, que ele vai ir e vai voltar. Então ele vai para cima e aí ele vai voltar lá de cima. Tá? A gente tem aí a primeira parte do nosso efeito, que seria propriamente o BG. Ok? Então vou jogar ele aqui. Então tudo que está aqui é sobre a configuração do BG. Então eu vou selecionar tudo e vou clicar com direito em qualquer patch. Vou colocar Comment Around. A gente criar como se fosse um grupo aqui, ó, que a gente vai chamar de BG. E depois a gente vai talvez mexer nele aqui. Ou a gente vai mexer somente com o render pass dele. Por isso que é importante que esteja tudo dentro de um new object aqui para a gente renderizar ele depois. E também que você salve, né, o seu projeto aí, que nem eu estou salvando agora. Ok? Agora a gente vai para a próxima etapa aí, que é criar aí, né, a nossa moldura de Polaroid, onde vai aí a imagem dos noivos, como você viu lá. Vamos lá? Então para isso a gente vai criar outra imagem aí de 1024 por 1024 e vamos criar primeiro a nossa Polaroid, porque a gente vai usar ela para colocar a foto da pessoa que tirou a foto também, não somente a foto do casal. A gente vai usar a mesma Polaroid nos dois casos, tá bom? Então, para isso eu vou vir aqui e vou criar um retângulo, ok? Você pode, não precisa deixar ele quadrado, pode deixar ele um pouco retangular, que daí ele vai ficar no formato aí de uma Polaroid mesmo, né? Aí eu vou deixar ele levemente, totalmente, na verdade, branco, ok? E vamos adicionar aí, vou colocar um fundo verde, para a gente conseguir visualizar, né? Deixa eu colocar a minha imagem aqui, estava em grayscale, deixa eu colocar ela em RGB. Vou colocar um fundo verde para a gente conseguir visualizar uma sombra. Vamos aplicar uma sombrinha aqui usando o Drop Shadow. Dá uma olhadinha aí. Essa sombra padrão aí estava legal já. Você pode adicionar como você quiser. E a gente já tem basicamente aí a base do nossa Polaroid. Então você já pode salvar aí um PNG transparente disso aqui. Então só vou salvar primeiro um PSD, né? Polaroid aqui. E vamos já salvar o nosso primeiro PNG, que a gente vai chamar justamente de Polaroid base, tá? Agora a gente precisa criar aí uma textura para ser o alfa da nossa Polaroid. Então, eu vou criar um outro retângulo, só que agora na parte onde eu quero que fique aí somente a foto, né? Então, vou colocar aqui ele preto para a gente conseguir visualizar. E vou arrastar ele um pouquinho para baixo, ó. Aí acho que está com uma margem legal. E a gente deixa esse espacinho justamente para a gente colocar a data. Então aqui está o nosso alfa, correto? Então vou salvar só um PNG disso, que vai ser o nosso Polaroid Alpha. Ok? Ok. Então temos aí o nosso Polaroid Alpha. Agora eu vou pegar uma imagem na internet mesmo aqui, só de exemplo, né? De noivos. Então, obviamente você vai usar do seu cliente, não vai usar da internet, a não ser que você queira botar no seu portfólio, pode usar uma da internet. E a minha dica aí, né, é usar uma que está bem enquadrado, assim, os rostos dos noivos, porque não tem muito espaço ali, né? A gente vai deixar pequeno na tela, então não é legal você pegar uma foto muito de longe, assim. Então vamos pegar uma foto que está mais de perto e que mostra, assim, ó, o rosto dos noivos. Vou até colocar aqui para mostrar em tela grande. Ó, essa foto aqui tá boa. Vou copiar ela e vou colar aqui no Photoshop. E vou deixar aqui ela embaixo do nosso alfa, né? Vou diminuir a transparência. Eu vou posicionar aqui de acordo com o que eu quero que ela fique no alfa, certo? Então, ó, pode deixar bem aparente mesmo aí o rosto. E show de bola, ok? Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai salvar um JPEG disso aqui. Fala, Kevin, por que não salva um PNG daquilo lá? Porque como a gente já tem um alfa, a gente pode salvar em JPEG para economizar espaço no nosso filtro e usar o mesmo alfa para as duas ocasiões, tá bom? Então vou colocar aqui Polaroid Noivos. Estou até falando o nome aqui dos arquivos, que depois se você quiser editar só o template, você troca só estes arquivos, tá bom? Então criamos aí
E agora a gente vai fazer a configuração das Polaroids lá dentro do Spark. Bora lá? Então aqui dentro do Spark, né, a gente vai criar já um novo new object que a gente vai chamar de Polaroid. E vamos colocar aqui como base. Vai ser a Polaroid que vai ter a foto da pessoa que estiver usando o efeito. Ou a gente pode criar, na verdade, primeiro a Polaroid noivos, né? Que ela vai ficar na frente. Então criamos aqui este new object. Dentro dele a gente vai criar também um plane ou um canvas nesse caso. Vamos criar um plane, vai? Vamos criar um plane aqui. E vou definir a escala dele aqui para 1,7 talvez. Isso mesmo. 1,7, que é um tamanho legal. Até 1,8. Né? Você que vai colocar aí o que você achar melhor. Então eu coloquei aí 1,8. Já vou chamar de noivos base esse plane. Ok? E eu vou desabilitar aqui o fundo para a gente não ficar distraído com ele. Deixar sem nada ali por enquanto. Agora vamos colocar as imagens que a gente salvou aqui, todas ali já. Tá? E agora que eu lembrei que a gente vai pôr a data lá, né? Então não vamos fazer com plane não, vamos fazer com um retângulo no canvas. Vamos jogar aqui um retângulo, vamos colocar o pinning dele somente no centro, então deixa só esse quadradinho ativado. Vamos colocar o tamanho dele fixo aqui. Ou relativo. Vamos fazer relativo. Vou colocar fixo, vai. De 300 por 300. Ó, 300 por 300. Acredito que seja um tamanho bom aqui nesse caso. Então, ou na verdade a gente pode fazer relativo para ele mudar de acordo com o tamanho da tela, né? Então, vamos fazer fixo. Vamos fazer fixo mesmo, tá? Você decide aí. No vídeo de como fazer filtro de galeria de fotos eu ensinei mais sobre isso aqui, tá? Sobre o pinning. Então veja lá esse vídeo para você não ficar com dúvida nisso aqui. E no curso também, né? Ensinei bastante. Quem quiser aí, o curso tem desconto para membros. E você que não é membro pode adquirir ele também. Mas vamos colocar aqui como... só como Polaroid o nome desse aqui. Que a gente vai criar um material para ele. A gente vai deixar em flat... E vai chamar ele justamente de Polaroid. Ok? E agora eu vou colocar aqui a imagem do Polaroid base. E aí vocês já conseguem ver aí como é que ele fica, né? A sombrazinha ali, né? Beleza? Agora a gente vai duplicar essa Polaroid aqui, ó. Para fazer uma camada que vai se chamar noivos. E a gente vai criar outro material. Que também vai se chamar noivos. E vamos colocar em Associative Alpha, bota a Polaroid também em Associative Alpha, que como tem render pass, tá? O alpha normal buga, então usa Associative Alpha. Vamos colocar aqui a imagem dos noivos e vamos aplicar um alpha no Polaroid Alpha, certo? Agora a gente quer colocar a data, né? E como a gente não pode colocar qualquer data, a gente tem que colocar a data do dia de hoje. Então se você for fazer esse filtro, você tem que deixar ele para ser ativado só no dia do casamento, para as pessoas tirarem foto justamente no dia do casamento, tá? Porque se a gente colocar uma data qualquer aqui, ele não entra como texto dinâmico, ele vai entrar como texto estático. Então tem que ser o dia de hoje. Então para isso a gente vai criar um texto em 2D, ok? E nas configurações de pinning também vamos deixar ele pinado no centro, para não ter problema, tá? E eu vou arrastar ele aqui para baixo e vou aqui, ó, alinhar ele ao meio da tela. E vou fazer essa caixa aqui, ó, de texto ter mais ou menos o tamanho aqui do espaço que a gente vai colocar o nosso texto. E vou novamente aqui alinhá-la no meio, porque quando eu faço isso ela sai um pouco da posição. Então a gente tem aí a nossa... o nosso texto, né? Então vou apagar aqui o texto, mas antes disso eu vou definir o tamanho da fonte para Scale to Fit. Essa opção aqui vai fazer com que o texto fique sempre de um tamanho que caiba aqui, né? Então você pode ver que você pode até diminuir um pouco aqui, né? E aí eu vou apagar a opção de texto, vou inserir um texto dinâmico e vamos colocar um date short aqui,
que é a data curta, né? Onde a gente tem aí o dia, o mês e o ano, que eu acho que para esse caso aqui é o mais recomendado. Vou colocar essa fonte aqui que é a Noto Serif, mas você pode colocar a fonte que você quiser. E nesse caso, se a gente quiser diminuir o tamanho do texto, não diminui por aqui, ó, deixa Scale to Fit, só diminui o tamanho da caixa, que ele já vai se adaptar aí ao tamanho da caixa, tá bom? Isso é importante, gente, para quando for tamanhos de telas diferentes, ó. Olha só, tá vendo? Já deu errado. Então, espera aí. Vamos fazer o seguinte, então, ó. Como ele deu errado, o que acontece se eu jogar ele aqui dentro? Fone 8. Ó. Então, ó, para ele não sair do lugar, você viu que a data saiu do lugar aqui, então por isso é muito importante você testar. Joga o seu 2D Text, né, vamos chamar ele de data aqui, ó, dentro da sua camada de noivos, que daí ele vai seguir a posição dela, tá? E aí você vai ter aí um resultado bacana, que ele vai estar sempre ali na posição, né? Então agora que a gente posicionou aqui, a gente vai fazer o mesmo processo para colocar a imagem da câmera. Só que para isso, né, a gente vai ter que fazer uma configuração um pouquinho diferente. Então, por isso que eu vou fazer uma transição aí para a gente não ter erro. Então, bora lá, né? Como a gente vai ter uma estrutura muito parecida com essa, eu só vou duplicar aqui o meu new object das Polaroid de noivos. Das Polaroid é boa, né? Então, eu vou duplicar aqui e fazer um que vai chamar Polaroid câmera. E vou desativar por enquanto a visibilidade para a gente não se atrapalhar, ok? Aí eu vou deixar este retângulo aqui que tem a Polaroid, a gente vai usar ele ainda, né? E este retângulo agora aqui a gente tem a foto, né? Eu vou apagar a data, porque ela vai ficar somente no outro. E aqui eu vou criar um novo material para ele. Vamos até chamar aqui de câmera foto. E aí, beleza. Vamos criar aqui um novo material. Vamos aplicar um flat nele, né? Ele vai ser em flat. E ele vai ser aqui o câmera foto, que é justamente o material que a gente colocou ali, né? E esse câmera foto, a gente também vai ter como alfa o nosso Polaroid alfa. Só que como textura, a gente vai fazer um pouquinho diferente, né? Vou até montar aqui um pouco do lado no nosso projeto. E vamos fazer o seguinte. A gente vai ter que fazer ainda o efeito de congelar a imagem da câmera. Então, enquanto a gente não fez ainda, a gente vai criar um sender, que vai ser o nosso foto congelada. A gente vai usar no futuro, só para ele já ir segurando. Vamos colocar ele aqui como textura. E por enquanto, eu vou deixar a imagem da câmera nele sem congelar. E depois a gente vai fazer essa configuração, tá? Agora eu vou colocar aqui a nossa imagem da câmera. Ó, foto congelada. E o que vai acontecer? Não está aparecendo nada que eu não estou com nenhum preview ali, né? Mas vamos colocar alguém aqui. E olha só, ele está ali dentro, correto? Só que ele está todo achatado. Então, para fazer isso, a gente vai usar também aqui o nosso patch de Texture Fit. E vamos jogar ele aqui, né? E a gente bota aqui como Target Size 1 por 1, porque justamente o nosso objeto aí ele é quadrado, ou pelo menos era para ser, né? Mas a nossa textura não é quadrada. Então, para a textura aqui, ó, vamos ver se funciona usar o patch Render Target Size. Jogo aqui e é isso mesmo, ó. Então você pode usar esse patch aqui, Render Target Size, ele vai te dar o valor do tamanho da tela. Então eu coloquei ele aqui e como vocês podem ver agora, ele está se encaixando de uma forma que não fica esquisito. E tá aí, configuramos a nossa Polaroid câmera. E eu tô indo correndo nessa parte, gente, porque isso aqui é muito básico. Eu já expliquei isso em um monte de vídeo, um monte no curso também, para quem já tá fazendo, eu expliquei. E agora que vai começar o bicho pegar, que é a hora que a gente vai usar o Render Pass, ok? Então, para quem tem dúvidas aí, essa parte eu vou ir um pouquinho mais com calma. Eu fui mais rápido e já deu quase meia hora, né? Mas eu fui mais rápido nessa, acredite. Porque o foco agora é a parte do Render Pass, que é o tchan deste nosso efeito, não é verdade? Então bora lá? Bora lá! Então vamos lá, antes da gente criar toda a lógica aqui para o usuário, né,
usar, a gente precisa criar a lógica da foto congelada, né? Então eu vou deixar isso aqui, ó. Vou fazer um comentário aqui também e vou colocar como Polaroid câmera, ok? Vou deixar ele aqui separadinho, organizadinho, tá? Só para você não se perder, porque a gente vai criar um monte de patch ainda. Agora é o seguinte, né? A foto que a gente quer congelar é justamente a foto da câmera. Mas como que eu sei que vocês vão querer adicionar loot, eu vou adicionar aqui porque eu vou querer o loot somente dentro da foto congelada. Na foto do começo não, até para causar uma surpresa aí, tá? Então vou vir aqui pegar um loot da library só como exemplo mesmo. Acho que esse aqui, ó, Newt. Não, esse Quintone aqui vai ser legal para a gente usar. Então peguei ele na library ali e vou aplicar ele justamente no nosso sender aqui, né, que está sem fio da foto congelada. E aí para a gente não ocupar esse mesmo espaço aqui do Render Pass, eu vou criar um sender para o Camera Text. Como a gente vai usar ele? Camera Text. E vou jogar ele aqui, né? E aí a gente pode arrastar tudo isso aqui para outro lado, só para ficar mais organizado. E beleza. Vou até jogar aqui perto do Polaroid câmera. Aí para fazer o nosso efeito aí, né, de congelamento, para ficar menos pesado, nem vou congelar o loot, eu vou congelar antes dele, né, para o efeito ficar um pouco mais leve. Então a gente precisa criar um patch que se chama Delay Frame e a gente vai fazer o efeito de Snapshot. Vou recapitular aqui rápido, mas já tem um vídeo que está no clube de membros, possivelmente já até saiu gratuitamente, que é o de como fazer snapshots. Lá eu explico muito mais claro, tá? Mas... Opa, tava com o microfone baixo aqui, agora deve estar bem mais alto para vocês, né? Mas, vou explicar aqui novamente. Então, esse patch, ele pega uma imagem e me dá um frame para trás dela como delay. Só que quando ele não tem nada para pegar como delay, aí ele congela a imagem. Então a gente vai colocar como imagem a imagem da câmera, né? Ali ele só entra Render Pass, então a gente tem que transformar a imagem da câmera em Render Pass usando o patch de Shader Render Pass. Usamos aqui, ó, vamos mudar o nome desse Delay Frame para congelado, certo? Aí a gente vai criar um mix que justamente vai misturar a nossa imagem da câmera, então vamos botar ela aqui, e também o nosso delay frame, né? Então a gente vai inverter aqui, a gente vai colocar o nosso mix como o delay. Então vamos colocar a câmera aqui no mix e vou colocar o mix no Shader Render Pass, que daí ele vira o Render Pass e ele entra no delay, certo? E aí esse patch, como ele é azul porque ele é sem fio. Então se eu criar um receiver aqui, ele vai aparecer aqui para mim, né? Então a gente vai misturar as nossas duas texturas, que seria a da câmera e a própria textura da câmera, só que com delay. E o que que acontece? Como a origem dele vai ser ele mesmo, ele não vai ter nada para receber a origem, porque a origem era o câmera, né? Então, quando eu troco aqui de 0 para 1, ele troca do valor de cima para baixo, certo? Só que se o valor que está vindo para cá não é nada, ele vai congelar. Então se eu colocar aqui em 1, ele vai congelar. Não congelou porque a gente não colocou ali, né? Mas vamos colocar em 0. E aí essa saída aqui eu vou colocar no nosso loot. Vocês podem ver aqui já saiu porque ele só está sendo renderizado aqui. E fica vendo o que acontece quando eu aperto aqui e coloco em 1 no alpha. Olha só. Congelou a imagem. Então ele fez o efeito aí de snapshot. Então a gente só precisa criar um gatilho que troque esse número de 0 para 1 bruscamente. Então se eu criar aqui, por exemplo, um screen tap e colocar um if then else, né, que o if then else é e se isso acontecer, então se isso acontecer, se eu clicar na tela, ele vai trocar esse valor aqui, então o 0 vai virar 1. Ó, então ali ele está 0, vou clicar na tela, vira 1 e pronto, já tem o efeito de congelado. A gente só precisa agora fazer com que isso aconteça no momento que a gente quer que aconteça no nosso workflow ali, né? Ó, bugou ali. Acho que ele desbugou. Vocês viram ali, né, o bug. Desbugou, deu um Ctrl Z ali, desbugou. Vou até salvar para não perder aqui. Então a gente criou já aí a lógica, né?
E vamos salvar aqui, vamos colocar um comentário para a gente voltar, porque a gente vai voltar nisso aqui. Vai ser a imagem congelada, tá? A partir do momento que a gente começar a fazer aí o nosso workflow, a gente vai ter um momento de congelar a imagem, tá bom? Então bora lá. Então vamos começar agora a pensar no nosso projeto na timeline dele, né? Porque a lógica dele está basicamente pronta. A gente só tem que unir agora todos os objetos que a gente fez dentro de uma historinha, tudo junto, né? Então a gente já tem o BG, já tem as duas Polaroids. O que a gente precisa fazer? Vamos começar justamente do começo, onde a gente vai ter aí a imagem da câmera, certo? E na imagem da câmera, a minha lógica que eu pensei, você pode pensar em outras, e aí você vai ter que fazer a configuração diferente. Mas eu pensei no seguinte, a pessoa vai ter que clicar na tela para ter aí a foto, certo? Então, antes de mais nada, já vamos colocar aqui, ó, clicando no device, a instrução para ela tocar para começar. Ó. Toque para começar. Já criei a instrução para não deixar para depois, tá? Aqui. Já criei, já deixo ela aqui, ó, de canto. Vai aparecer nos 5 primeiros segundos que a pessoa abrir ali, que é o suficiente, né? Vou comentar aqui e colocar o nome de instruções. Ok? Ok. E agora vamos pensar. Eu quero que a pessoa clique na tela, então, né? Então, eu já tenho que criar aqui o meu Screen Tap, que é justamente o pad que toca na tela, né? E aí, quando eu clicar na tela, eu quero que comece uma contagem regressiva de 3, 2, 1. E para isso, eu vou criar aqui um new object que eu vou chamar de início. Okay? E aqui dentro, a gente vai criar um canvas. E dentro desse canvas, a gente vai criar aí um 2D text, que vai ser a nossa contagem, ok? Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos colocar ele grudado embaixo aqui no pinning, ó, e vamos deixar ele no meio e embaixo. Aí aqui no tamanho eu vou deixar Scale to Fit também, tá? E vou apagar o texto aqui, que eu vou fazer o seguinte, vamos jogar ele aqui para baixo. E agora a gente tem um pet novo, que eu preciso me lembrar o nome dele aqui. Deixa eu só me lembrar o nome dele. Tem como criar coisa para aqui, ó. ToString. O que esse ToString faz? Se eu criar qualquer coisa que tem valor numérico aqui, por exemplo, vamos criar uma transição, né? A transição, eu posso colocar ela aqui em valor de número. E aí, se eu quiser que apareça um número aqui e jogar isso aqui para cá, ele não vai. Porque aqui é um valor de número e aqui é um valor de texto. Só que aqui, por esse pet, a gente pode converter vários tipos de valores justamente para texto. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, a transição e converter ela para texto. Olha só que bacana, tá vendo? Então, eu vou colocar aqui o valor que eu quero que comece em 3 e termine em 0. E quando eu tocar na tela, ele vai dar início a uma animação. E essa animação vai ter exatamente 3 segundos, que é o tempo que tem aqui, né? A gente pode até colocar como 4. Vamos colocar 3 mesmo. E vamos jogar o nosso progresso aqui. E vamos dar um screen tap para a gente ver? E vocês viram ali que ele fez o ponto, né? Um monte de decimal e ficou os números super pequenininho, super tosco. Então o que a gente pode fazer? A gente pode colocar um pet que se chama round, que ele vai arredondar os nossos números. Então vamos ver aqui agora como que ele vai funcionar. 3, 2, 1, 0. Bem mais legal, né? Aí eu vou posicionar um pouco acima aqui o nosso número. E vou diminuir um pouco a altura dele aqui, tá? Vamos sempre deixar ele no meio. E vamos mudar a fonte aqui. Eu vou colocar esse Noto Serif também, que é uma fonte mais fofinha. E vou deixar aqui ele um pouco mais transparente. Só que para fazer isso, eu preciso colocar um material. Não consigo colocar por aqui. Então, vou colocar um material. Esse material vai ser o da nossa contagem regressiva. E aí eu vou colocar ele em flat, né?
E vamos colocar aqui ele em preto e diminuir a opacidade dele um pouquinho. Para não ficar tão invasivo, né, na hora que a pessoa for tirar a foto. E aí agora ele vai estar ali o 3, só que eu não quero que ele esteja ali, né? Eu só quero que ele apareça quando eu clicar na tela. Se eu clicar ali, por exemplo, ó, 3, 2, 1, 0, e quando chegar em 0, eu quero que ele desapareça. Então, se eu quero que ele apareça quando eu clico na tela, eu tenho que mexer na opção de Visible, né? Então, eu vou vir no meu texto aqui e vou jogar o Visible para o texto. Então, eu quero que ele apareça quando eu toque na tela. Se eu jogar aqui o nosso Screen Tap nele, quando eu clicar na tela, ele vai aparecer, certo? Olha lá, 0, 1, opa, vamos começar de novo. 3, 2, 1, 0. Então, ó, começa sem nada, toquei na tela e ele aparece. Só que eu quero que ele suma, né, quando acabe. Então, o que eu posso fazer? Tá vendo que no controle de switch, que aparece aqui automaticamente, eu tenho a opção de Turn On e Turn Off. E isso possibilita que a gente escolha o que vai fazer, algo ligar ou algo desligar. Então, posso colocar o Screen Tap para ser o Turn On, ou seja, ele vai ligar a nossa visibilidade. E aqui na animação, a gente tem esta saída aqui que é o Completed, que é a gente escolhe o que acontece, né? A gente pode ativar outra coisa quando a animação acaba. Então vou colocar para quando a animação acabar, dar um turn off aqui. Então agora vamos testar. Acho que a gente vai... Ele bugou, ó. Bugou, mas eu vou mandar até aqui pro celular para testar depois. Só que ele bugou, mas você consegue ver aqui, ó, que ele tá apagado. Então se aqui tá apagado, aqui era para estar também. Aqui ele bugou a visualização ali, tá, gente? Mas se você mandar o teste pro celular, provavelmente ele não vai estar. Ó, agora foi. Vamos ver. 3, 2, 1, 0 e some, tá? Então era isso que a gente queria. Só que a gente quer também que quando essa animação acabe, ele congele a nossa imagem, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um sender, tá? E eu vou colocar o nome desse sender como Anim1, porque quando acabar essa animação, ele vai ativar aqui o congelamento da nossa imagem. Então vou colocar um receiver aqui. Então acabou a animação, ele vai ativar um if then else, né? Então ele não foi porque eu preciso botar um switch aqui, tá? Coloquei um switch aqui, ó, ele vai aqui no if then else, que ele vai trocar de 0 para 1 e vai congelar aí a nossa imagem. Então eu vou ativar aqui a nossa Polaroid câmera, só para vocês verem como é que fica, né? Então tá ali, ó, vamos reiniciar, ó, 3, 2, 1, bah, ele congelou a nossa imagem, tá bom? Agora a gente vai usar este mesmo gatilho aqui, né, do fim da animação. Vamos até criar um grupo aqui, que eu vou chamar de Start. A gente vai usar ele justamente para fazer todas as animações que vocês viram lá com o filtro pronto, né? Então bora lá. Então, a próxima animação que a gente quer, né, a partir disso aqui, é o nosso fundo aparecendo. Então a gente vai fazer justamente esta mecânica, né? Então vamos colocar aqui no nosso Render Pass, ele vai começar aqui pelo início, né? Vai ser a nossa primeira lógica aqui. E eu vou renderizar o objeto, né? Vocês viram que eu joguei ele aqui para baixo. Vou renderizar aqui ele numa cena de Render Pass. E o fundo dele eu quero justamente que seja a imagem da câmera. Então vou jogar ela aqui, tá? E aí a gente pode jogar aqui o device e excluir isso aqui por enquanto. Só não excluir isso aqui que a gente está usando, tá? O sem fio. Então a gente tem aí como o nosso início, né? Só que aí eu quero trocar. Para quando acabar a nossa animação, ele vai trocar isso aqui para o nosso fundo. Como que eu faço isso? Eu posso vir aqui, ó, renderizar o nosso PNG também como Render Pass. Ok. E aí a gente nem precisa mexer na configuração de background, já que ele pega na tela toda. E aí eu posso criar um mix. Esse mix eu posso usar ele para fazer a transição entre as duas imagens, né? Então se eu der um
Start aqui, ó. Se eu colocar aqui 0,5, ó, ele fica um pouco de cada. Então, se eu fizer uma animação que troca isso aqui de 0 para 1 de uma maneira suave, a gente vai ter um fade da imagem da câmera para o nosso fundo, ok? Então, até se você quiser colocar a textura da câmera como background aqui, pode ser que ela fique mais legal quando você tiver transparente aí, né? Mas fica aí a sua opção. Então, para isso a gente vai criar uma transição, porque a gente quer um efeito agora contínuo, né? Que vai de 0 a 1 de uma maneira contínua e não brusca. Então, a gente vai criar aí uma transição de número de 0 a 1. E essa transição, né, ela vai ser ativada, ela vai ser controlada por uma animação. Então, a gente vai usar o Patch de Animation e vamos colocar o progresso aqui. O tempo de 1 segundo para essa transição aqui eu acho ok, tá bom? Então eu vou deixar 1 segundo mesmo. E como gatilho, eu vou fazer o Anime 1 que a gente fez lá. Então vou dar o play aqui e vamos testar. Então toque para começar. Toquei na tela. 3, 2, 1, 0. Fade. Apareceu o nosso BG. E aí depois do nosso BG, eu quero que ele também dê um play em outra animação, que é a que vai vir aí, os nossos Polaroid, certo? Então, vamos fazer isso agora. Ó, galera, nesse corte aí eu deixei o BG um pouco mais clarinho, porque eu tava achando meio triste, tá? Mas aí vocês fazem do jeito que vocês quiserem, tá? Então, pra gente fazer essa lógica a seguir, a gente vai criar um novo new object, ok? Que a gente vai chamar justamente de Polaroids, ok? E aí eu vou renderizar ele aqui já como um render pass, né? Só que aí no background dele, eu quero justamente esse fundo que a gente fez essa animação aqui. Então eu vou arrastar tudo isso aqui para trás. E como background, a gente coloca aí o nosso mix. Só como ele não é render pass, a gente tem que converter ele usando um shader render pass. Então bota aqui. E agora a gente já tem renderizado aí o nosso new object de Polaroids aqui. Então eu posso criar o que eu quiser. Eu vou criar um canvas nele, que eu vou chamar também de Polaroids 2, ou PES, pode ser PES. Importante cada coisa ter seu nome, tá, gente? E vamos adicionar um retângulo aqui em tela cheia, ou falando melhor, né? 2 retângulos. Um vai ser o de noivos e o outro vai ser o de câmera. E aí eu vou deixar o de câmera atrás do de noivos, ok? Ok. Agora eu vou criar um material para cada um, que eu vou chamar de câmera pass. E o de noivos, eu vou chamar aqui de noivos pass. Agora eu vou selecionar os dois aqui, porque a configuração deles vai ser idêntica, tá? Vou deixar eles em flat. Vou colocar Associative Alpha aqui, muito importante. E vou desativar Advanced Render Options. Agora a gente vai mexer somente no material. Eu posso sair da minha linha principal aqui e um pouco mais para o lado para manter organizado ali, que a gente vai voltar a mexer ali daqui a pouco. Então eu vou jogar os dois materiais aqui para baixo, mas vamos configurar um de cada vez, né, para a gente não ficar perdido. Então primeiro vamos configurar aí o de noivo. Vou jogar aqui para baixo e vou desativar por enquanto o da câmera aqui. E o que eu vou renderizar nele? Eu vou renderizar justamente o nosso new object de noivos. Vou colocar aqui, ó, new object de noivos, renderizar ele numa Cine Render Pass. Vamos deixar o background dele como transparente, deixar sem nada aqui, e vou jogar ele no nosso material. E aí a gente tem ele renderizado. Só que eu quero posicionar ele de forma diferente. A gente vai usar o patch justamente de Texture Transform aqui neste caso. E vamos usar aí o 2D Transform Pack. E agora a gente pode modificar. Então eu quero rotacionar um pouco. Não é bom nem eu rotacionar por aqui. Vou rotacionar lá pelo canvas principal. Vou jogar o retângulo de noivos dentro da Polaroid aqui. Que aqui na Polaroid eu vou mexer na rotação aqui, ó. Que daí ele mexe sem distorcer, tá vendo? E eu vou deixar girandinho aqui. Mas a posição não vou mudar por aqui. Eu vou mudar por aqui justamente porque eu quero animar, tá?
Então vou vir aqui, ó, colocar um 0,2 no Y, para ele mais para baixo. E aqui no X vamos colocar bem pouquinho, né? 0,05, por exemplo. Acho que já está numa posição legal. E aí, a gente já pode fazer essa animação aqui, né? Quando que eu quero que essa animação aconteça? Eu quero que ela aconteça também quando acabar a animação, a primeira que a gente fez ali, né? O anime 1. Mas diferente da animação que a gente fez para aparecer o BG, nesta aqui eu quero uma duração maior, porque daí ela vai aparecer depois, mas vai começar junto, né? Então vamos ali, eu vou criar então uma transição. O valor final da transição a gente já tem, que é o valor atual da translação aqui, né? Então a gente põe vector 2, que são dois números. O valor final é aquele ali, 0,05, 0,02. A curva já vou deixar em quadrant out para ficar suave. E aí o começo eu quero fazer ele saindo da direita. Então eu vou posicionar ele mais para lá. Ó. Vamos ver aqui, 0,01. Vai pouco. 3. Ainda não. 5 não. Você tem que fazer até ele sair da tela, tá? Então, ó, saiu da tela, ainda tem uma pontinha ali, ó. Vamos colocar 1 de vez. Então, o valor inicial aqui de x é 1. E o y, eu já quero que ele esteja nessa altura, então vou colocar o mesmo do final. E aí vai ser uma animação que vai controlar essa transição. E dessa vez, como eu disse para vocês, de 2 segundos. Que também vai ser ativada ali pela primeira animação que a gente fez, né? Então vamos dar um restart aqui e vamos testar. Ele vai lá 3, 2, 1, vai aparecer o BG e ao mesmo tempo vai vir a foto aí, né? Então aqui acho que era 0,2 e não 0,02. Aí, para ficar bem aqui embaixo. Vou fazer de novo. 3, 2, 1, apareceu o BG e ao mesmo tempo já está surgindo a foto. Então, ao mesmo tempo que isso vai acontecer, a gente vai repetir a mesma coisa, só que com a Polaroid da câmera, que já vai estar com a imagem congelada, né? Então, vamos lá. Vou criar aqui um comentário aqui, também, para a gente se organizar, né? Ficar bonitinho. Aí, ó. Pés noivos, vou chamar como pés noivos aqui. Ok? Vou deixar ela posicionada aqui. E a gente vai repetir o mesmo processo agora. Só que de uma maneira mais simplificada, que dá pra gente colar isso aqui lá. Bora lá. Então agora para a gente fazer a outra Polaroid, né? A gente vai usar o nosso outro retângulo aqui, dentro do Polaroid PES, que é o de câmeras, né? Que ele está justamente atrás deste aqui. Então vou jogar o material dele aqui embaixo. E aí a gente pode copiar aqui, né? Para copiar e colar, eu recomendo que você clique no nada aqui para não ter nada selecionado. E aqui clica no nome de uma das pastas, porque às vezes você vai copiar e colar, ele copia o que está ali também. Então vou copiar aqui, ó, justamente esta parte, que é a nossa estrutura que a gente vai utilizar ali. Então ele já deu um erro ali, porque quando você copia e cola o receiver, ele vem sem nada. E aí você troca aqui para qual você é, ele já vai sair este erro. E aí vamos jogar aqui para baixo. E beleza, vamos aplicar aqui o nosso material. E aqui a gente vai renderizar agora o Polaroid câmera. Então, ele já está aqui configurado, a gente só precisa configurar a posição. Então, como eu vou configurar antes a posição ali, né? Vou dar um refresh aqui. Vou jogar o nosso câmera foto aqui dentro. Por algum motivo ele não está aparecendo. Só ver uma coisa aqui, câmera PES. Ué. Acho que deu algum tipo de bug aqui, ó. Na hora que eu coloquei o Texture Transform. Só ver aqui. Colocar um 2D Transform Pack novamente. Ó, isso aqui foi um bug, tá vendo? Ele bugou ali com o 2D Transform Pack. Não sei porquê. Só tirei e coloquei outro e
foi. Lembrando que eu estou na versão 117, tá? Aí mais um bug para conta. E agora a gente vai posicionar exatamente onde a gente quer, né? Então eu vou dar um play aqui para a gente ter como comparação o nosso Polaroid ali. E aí eu vou pausar e vou posicionar onde eu quero que ela fique. Então eu vou girar ela para o outro lado. Eu joguei aqui dentro da Polaroid, vou girar aqui na rotação, para o outro lado. E vamos subir ela aqui no valor negativo, para ela ir para cima, né? E vou deixar ela um pouquinho maior, deixar com 1,2, que daí fica a foto da pessoa aí, tá? Tá bem cafona esse aqui que eu tô fazendo, né, gente? Mas lembrando que é só um exemplo, né? Você aí vai fazer do jeito que você achar mais bonitinho. É importante vocês entenderem a lógica aqui, né? Então essa é a posição que eu quero que fique. Final, menos 0,15 e em 0. E eu quero que ela venha, ver menos 1 aqui, ela já some. Menos 0,5 não, então vou colocar menos 1 mesmo. Então vai vir de menos 1 para 0. E ela vai vir também ao mesmo tempo que a nossa foto, mas a gente pode fazer ela chegar um pouquinho depois. Só um pouquinho mesmo. Então vou colocar aqui 2,2 na duração. E vamos dar play novamente. Então, 3, 2, 1, bah! Tirou a foto. E apareceu aqui a foto. E aqui embaixo a foto do casal, aí pode ser o seu cliente, pode ser qualquer coisa desse tipo, tá? Isso aqui eu usei como exemplo de casamento, mas você pode usar aí para o que você quiser, tá? Principalmente eu acho para eventos, então aproveita aí. É bem complicadinho, né? Para quem ainda não usou Render Pass. Eu já tenho vários outros vídeos explicando o Render Pass também, então vai lá ver. E eu espero que você deixe o seu feedback aí. Se você não for membro ainda, entra lá no Clube de Membros para você ter acesso a esse template aqui, caso você queira. E eu te espero no próximo vídeo ou numa próxima live que rola todas as quartas lá na Twitch. Então é isso. Valeu, deixa o like, se inscreve se não for inscrito e a gente se vê na próxima. Valeu, tchauzinho.